bom dia! Um cafezinho ou chazinho pra vocês. Como é que vocês dormiram? Como é que foi o exercício de ontem? Sei que tá sendo às vezes complicado, difícil. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando a gente começa a mexer com as nossas emoções, é muito normal às vezes a gente se sentir um pouco doente ou irritado às vezes ou chorar muito. Deixe as águas limparem a nossa alma. Entenda que você não está entrando nesse processo para você entrar em um desespero, né? Você está entrando em um processo muito bonito de cura, de cicatrizar feridas abertas. Super recomendo, meus amores, façam terapia. Terapia é uma das coisas mais importantes, né? Se você não tem, hoje, graças a Deus, tem vários tipos e formas que você pode fazer terapia. Busque terapeutas, busque a psicologia, busque psicólogos que podem estar te apoiando nesse processo, porque eu acredito profundamente que se eu escondo, se eu fecho meus olhos para o que me dói, ignorar o que me dói não significa que ele vai embora. Então, se eu quero ser livre, se eu quero todas as coisas que a cura me proporciona, eu preciso fazer o trabalho do quê? Do processo curativo das minhas feridas, porque enquanto uma ferida tá com pus, enquanto ela tá suja, enquanto eu não tô limpando ela diariamente, ela não vai para lugar nenhum, ela vai piorar e às vezes ela vai espalhar pelo seu corpo inteiro, é um câncer, né? Dores que eu não trabalho em mim viram câncer da alma e do corpo. Então, entenda que você está fazendo esse processo com um propósito muito específico, tá bom? Não de um desespero, mas de entender que as emoções vão vir, deixa elas virem, para de lutar contra elas. Se vir a vontade de chorar, deixa as águas limparem. Eu choro o tempo inteiro, é muito bom, às vezes eu choro, às vezes eu rio, às vezes eu fico com raiva, mas eu permito as minhas emoções, entendo elas, escuto elas e depois libero elas. Então, lembra, a gente teve a aula sobre liberar, então vamos liberar elas. E nós temos o assunto de hoje é um assunto que eu acho que muitos de vocês vão gostar, porque é um assunto complicado. Hoje é sobre rejeição. E a gente vai falar a nossa frase do dia. Hoje é o quarto dia dos nossos 21 dias e a frase do dia é o seguinte: rejeição é simplesmente não ter nada para dar. Nunca é pessoal. Se alguém te rejeitar, não é sobre você. É sobre o que o outro pode e não pode dar ou ver. Quem aqui já sentiu uma rejeição? Quem aqui já rejeitou? Ok. Estamos na mesma página? Tamo junto. Então é o seguinte, já estivemos em vários lados, ok? Dessa moeda. Já rejeitamos, já fomos rejeitados. Já sabemos a dor da rejeição, de sentir que a gente foi rejeitado, e a gente sabe a dor de, às vezes, rejeitar e sentir essa dor vindo do outro, né? Ou às vezes a gente rejeitou, muitas vezes, sem nem saber que a gente estava rejeitando. Você já fez alguma coisa que você nem percebeu que você estava rejeitando? Você nem percebeu, e de repente uma pessoa um dia falou pra você: nossa, o que você fez me fez sentir muito rejeitado. E você até levou um susto: meu Deus, eu nunca quis rejeitar, mas que talvez aquela pessoa interpretou uma atitude sua como uma rejeição e sofreu profundamente com isso. E para ela isso era uma verdade absoluta, e você levou um susto porque você nunca fez isso, e você nunca efetivamente rejeitou. Pensa nisso. E isso já aconteceu muitas vezes. Pensa que muitas vezes a rejeição que a gente também sente dos outros, talvez muitas vezes pode também ser uma grande interpretação. Nós temos uma tendência de achar que tudo é nosso. Pegamos tudo do outro e achamos que é nosso. E como a frase diz, muitas vezes a rejeição não tem nada a ver com nós. Não tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com o que a pessoa pode dar ou não pode dar, ou não tem, ou não enxerga. Então, na minha vida, muitas vezes, né, quando eu era menor,
Eu tinha uma irmã que ela era maravilhosa, linda, e eu sempre lembro que eu invejava muito ela, porque eu sentia sempre que eu era muito rejeitada, que eu não tinha a mesma atenção que ela tinha. Eu vivia me perguntando por que eu não sou tão bonita, por que eu não sou desse jeito que nem ela, e eu sentia extremamente rejeitada o tempo inteiro. E na verdade, muitas dessas situações era uma interpretação o tempo inteiro de eu achar que o que ela tinha, quem ela era melhor do que quem eu era, o que eu tinha. Então eu ficava interpretando isso o tempo inteiro. E quando eu era mais nova, eu não sabia quem era o meu pai. E na verdade, eu tinha uma noção, eles falavam, olha, talvez é essa pessoa, mas eu ficava muito confusa, porque eu ficava esperando. Ele ligava para minha irmã e ele ficava conversando com ela no telefone e eu ficava que nem uma criança, esperando do lado do telefone para chegar a minha vez de falar com ele. E de repente ele desligava e falava, ok, tchau. E de repente ele desligava e olhava para minha irmã e falava, e a minha vez? Ele não quer falar comigo? E ela, surpresa, não, John, eu não sei porquê, ele desligou de novo. E aquilo era sufocante para mim, porque muitas vezes internamente eu falava assim, mas o que tem de errado comigo? Por que ele não me ama? Por que ele me rejeita? E eu ficava horas e horas tentando entender essa rejeição, tentando entender por que ele não me amava, por que ele não queria falar comigo. E isso passou por anos e anos e anos e anos, até quando eu tinha 13 anos e eu comecei a esquecer todas as vezes que ele ligava. Eu falava, eu nem vou ficar mais esperando pro lado do telefone, porque eu já sei que ele não vai querer falar comigo. E dentro de mim eu já pensava, realmente, a minha irmã, ela merece muito mais do que a mim. Eu sempre vou ser a rejeitada. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça, que eu merecia essa rejeição. E foi muito incrível, porque esses dias, quando eu fui numa viagem para Bali, eu estava em um processo muito profundo de entender como trabalhar essas rejeições. Porque como eu tinha sentido essa rejeição desde criança, e senti que eu estava sendo rejeitada, que eu não era merecedor de amor, o tempo inteiro eu começava a atrair as rejeições. Por tudo, em todos, ou tentar fazer tudo para não sentir rejeição. Então, o que acontece? Ou eu começo a realmente começar a atrair essa rejeição e às vezes até criar situações onde eu vou ser rejeitada, porque eu reconheço isso, eu já confirmo que eu sou uma pessoa que não sou merecedora, então eu produzo situações do qual, querendo ou não, inconscientemente eu estou reproduzindo situações de rejeição onde eu vou sentir rejeitada. Ou eu também tenho um medo tão gigante de ser rejeitado, que acontece? Eu começo a não ter mais voz. Por quê? Eu não quero nunca sentir esse sentimento horrível de rejeição. Então eu vou agradar todo mundo. Eu vou tentar fazer tudo até que eu comece a me abandonar de novo, de um certo ponto, para que eu nunca sinto o que é essa dor de rejeição, porque eu já senti um dia, eu não quero nunca mais sentir. Então eu começo a fazer tudo para não sentir a rejeição. Só que para evitar uma dor, eu entro em milhões de outras dores, né? Eu me abandono, eu me calo, eu perco a minha voz. Então, esse medo da rejeição é uma coisa tão latente e é tão gigante em todos nós, por isso que esse assunto é tão importante, a gente olhar mais perto, a gente olhar com mais profundidade, para entender os significados que a gente deu na nossa infância, porque muitas vezes os traumas da nossa infância carregamos com nós durante a nossa vida adulta. E se eu não trabalho o que aconteceu comigo na minha infância, muitas vezes ela vai começar a ser atitudes muito automáticas e eu pego elas com algo muito automático e normal na minha vida adulta. Então eu preciso entender que para eu quebrar padrões automáticos que fluem em mim com muita naturalidade, eu preciso voltar para onde ela começou. E eu comecei a entender onde tinha tudo começado na minha vida. E eu nunca vou esquecer o dia que eu lembrei de uma memória que eu estava... o pai da minha irmã, que eu ainda achava que era o meu pai, ele tinha convidado ela para ir para casa dele e tal. E eu não fui convidada, e eu de novo muito triste.
E eu tava na cama e eu lembro de escutar, após um final de semana, ela lá com ele, o ônibus chegar e ela tava chegando pra casa e eu tava na minha cama muito triste. E a minha mãe chegou junto com a minha irmã e elas pegaram um doce. E a minha mãe e minha irmã disseram: John, olha, a gente trouxe um doce pra você. E eu estava muito triste internamente que eu não tinha sido convidada para essa viagem, que meu pai de novo estava me rejeitando e não me amando. Mas eu peguei esse presente, feliz que elas tinham lembrado de mim, e abri. E eu não vou esquecer até hoje, esse presente era um mousse, preto e branco. E quando eu abri, ele estava metade comido. E quando eu olhei aquilo, virou um buraco gigante no meu coração. Porque eu traduzi essa sobremesa, metade comida, que era: vocês não trouxeram esse presente para mim. Vocês compraram para vocês. E a sobra, vocês pensaram em mim. E isso começou a confirmar tudo o que eu acreditava. Que eu era a sobra. Que eu não merecia amor. Quem merecia era ela. Eu não merecia o amor do meu pai. Eu não merecia o amor de um presente. Eu merecia as sobras. E desde então, durante o resto da minha vida, até um ponto que eu disse chega, eu comecei a entender que a rejeição era algo que eu iria ter que viver e que eu merecia viver isso. Eu merecia sempre as sobras. Então eu entrava em relacionamentos que eu era sempre a sobra. Eu entrava em situações onde eu não conseguia enxergar o amor. Se você entrasse num relacionamento comigo de braços abertos e dissesse: Dawn, eu quero te amar, eu não conseguia entender esse amor. Agora, se você entrasse nesse relacionamento comigo e me rejeitasse, eu ficava loucamente apaixonada, porque a rejeição eu entendia. A rejeição eu conseguia entender. Eu identificava, porque era algo que eu produzia em mim por tantos e tantos anos, por um simples erro. Traduzi uma situação de uma forma muito errada. Até que eu tive que voltar para aquela situação e entender vários fatores. Entender os fatores que talvez a minha mãe não sabia como me dizer que ele não era meu pai. Porque eu era tão colada na minha irmã, a gente era melhores amigas, que dizer que a gente não tinha o mesmo pai talvez iria quebrar o meu coração. Ao mesmo tempo, um homem que era o pai da minha irmã nem sabia que eu estava do outro lado do telefone esperando só para ouvir a voz dele e dizer: oi filho, eu te amo. Só que eu fui traduzindo todas essas situações em: eu sou rejeitada, eu me sinto rejeitada, porém eu não sou merecedora de amor. Eu traduzi uma situação de um doce que parecia que na verdade foi um ato de carinho e de amor, que minha mãe e minha irmã pensaram: nossa, vamos guardar esse pedaço de doce para Dawn. Mas a minha mente traduziu: vocês me deram a sobra. Entende que muitas vezes a forma que a gente interpreta e traduz uma coisa pode modificar totalmente a forma que a gente vai sentir e a forma que a gente vai começar a acreditar naquele sentimento. E que muitas vezes não é baseado numa verdade. Não é baseado numa verdade. Às vezes você fala: eu me sinto tão rejeitado pela aquela pessoa. Na verdade, aquela pessoa talvez não era nada a ver com você. Era problemas e erros dela. Ou você viveu uma traição e você sente que você foi rejeitado e traído, e você sente: como que essa pessoa podia fazer isso comigo? Eu me sinto um lixo, eu me sinto rejeitado. E na verdade, muitas vezes é a dor do outro, é os traumas do outro, é o problema do outro, não tinha nada a ver com você. A gente tem que parar dessa mania de achar que tudo tem a ver com nós. E precisamos começar a olhar para os fatos e entender os momentos que a gente acreditou que a gente não era merecedor de amor, ou que a gente era merecedor de sobras. Entende? Então, a rejeição é algo que, quando a gente vive, ele tem uma capacidade tão grande, tão avassalador de acabar com a gente emocionalmente, que passamos o resto da vida tentando evitar ou reproduzindo mais dele. Isso precisa parar. E ele para com a seguinte maneira: da gente poder primeiro voltar para as situações iniciais onde eu mais me senti, rejeitado, e entender: será que isso era real? Ou eu traduzi dessa forma e comecei a sentir e viver isso?
E você vai entender que muitas das vezes não tinha nada a ver com você. E que você traduziu que tinha tudo a ver com você. E pensa na sua vida, será que eu calei a minha voz porque eu tô tentando agradar todo mundo? Uma coisa para terminar o nosso dia é algo muito interessante que eu vou exercitando a cada dia quando eu subo nos meus palcos para dar minhas palestras. Sempre tem aquela pessoa que quando eu tô falando, eu vejo as pessoas chorando, eu vejo as pessoas conectadas comigo e quando eu olho assim, tem uma pessoa que tá assim. Sempre. E tem aquela pessoa que tá dormindo até babando. E, inicialmente, eu olhava para aquela pessoa e eu ficava focado naquela pessoa, tentando fazer com que aquela pessoa olhasse para mim. Eu queria conquistar aquela pessoa. Porque se eu conquistar, eu não queria sentir rejeitada naquele palco. Então eu queria conquistar aquela pessoa. Eu colocava todo o meu foco nela, que eu parava de olhar para 99 das outras pessoas ao redor que estavam chorando comigo, que estavam conectando comigo. Se colocasse um pininho assim no chão, não conseguia escutar nada porque todo mundo estava parado me escutando. Mas por causa de uma pessoa, tá me rejeitando? Eu perdi total meu foco. Eu quero que você entenda uma coisa, nem todo mundo é o seu público. E nem por isso você precisa entrar num frenesi de rejeição que você não é bom o suficiente. Talvez vai ter uma pessoa que não vai te amar. Nem todo mundo é o seu público. Nem todo mundo vai amar quem você é. E isso não tem nada a ver em você não ser suficiente, em você não ser amável. E às vezes a gente pega o do outro e pega como nós, como eu não sou suficiente. Foca em 99 das outras pessoas que querem te amar. Foca em 99 das pessoas que estão ali no palco te olhando. E foi uma grande lição. Hoje, quando eu vejo aqueles no meu palco que estão dormindo, eu deixo eles dormir que nem um neném. E eu foco em todas as outras pessoas maravilhosas que estão conectadas comigo. E quando eu vibro nelas, eles vibram em mim e eu tenho mais energia para continuar fazendo aquilo que eu faço. Então, a rejeição, você escolhe se você vai pegar isso pra você ou se você vai liberar isso. E entender que sim, 99 das vezes é histórias que a gente conta, não tem nada a ver com a gente. E 1% talvez a pessoa te rejeitou. E se ela te rejeitou, nem todo mundo é seu público, nem todo mundo tem que te amar. E tá tudo bem. Foque nos outros que vão te amar. Tá bom? Então, lição de casa de hoje é escutar o áudio dos 21 dias de hoje. Escreva, coloca os insights, o que tá vindo para você no seu caderno e medita sobre isso. Volta para isso, entenda essa rejeição e você vai começar a desmistificar ela. Nem todo mundo é o seu público e tá tudo bem. Um dia maravilhoso para vocês. Te vejo amanhã às 8:30 da manhã.